Fala rapaziada, ligado aqui no canal Vasco Connection, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, atualizando você nessa segunda-feira, começando uma semana que promete ser quente no Vasco, até porque tem jogo quarta-feira, tem decisão do Campeonato Carioca Sub-20 na quinta, tem jogo no domingo fora de casa contra o Bahia, ou seja, todas as informações você sabe aqui no Vasco Connection. Para quem ainda não é inscrito aqui no canal, me dá essa moral, dá essa moral também para o Edu Ferrari. Se inscreva aqui embaixo, é fácil e simples, a sua inscrição é de graça, você se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo também e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, vem bater um papo aqui no Vasco Connection. Eu tô aqui gravando esse vídeo aqui para atualizar as informações, já que o Eduardo Ferrari está cuidando de outras situações, mas logo, com certeza, ainda hoje ou até amanhã, ele volta aqui a gravar os vídeos e fazer as lives aqui no Vasco Connection. Vamos falar um pouquinho sobre o time, né? Até porque o Vasco fez hoje, nessa segunda-feira, mais um treinamento visando essa partida contra o Grêmio, na quarta-feira, 9h30 da noite, rodada importante que o Vasco joga fora de casa contra esse time do Grêmio que vem se recuperando na competição, inclusive é um confronto direto, né? Até porque o Grêmio tem 40 pontos, o Vasco tem 42, se caso perca, bate na madeira, o Vasco seria ultrapassado pelo próprio Grêmio. Então tá na hora do Vasco fazer pontos importantes, mesmo jogando fora de casa. Para essa partida, o técnico Fernando Diniz deve definir a equipe com a seguinte formação, até porque o Vasco não conta com 4 jogadores importantes. O Paulo Henrique está suspenso, mas também está servindo a seleção brasileira, o Puma Rodrigues servindo a seleção uruguaia, além de Carlos Cuesta e Andrés Gomes, ambos na Colômbia. Todos esses 4 jogadores vão fazer amistosos pelas suas seleções nessa terça-feira e bem provável que não cheguem a tempo para esse jogo contra o Grêmio. E aí, o time formado pelo técnico Fernando Diniz deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, Tietê improvisado na lateral direita, a zaga com Hugo Moura voltando à zaga ao lado do Robert Renan pela esquerda e o Piton na lateral esquerda. No meio-campo, Thiago Mendes deve ser o escolhido para formar a dupla de defesa ali, dupla de volantes, com o Barros, com o Coutinho um pouco mais liberado para chegar ao sistema ofensivo. O Ryan vai para a direita no lugar do Andrés Gomes, o Nuno Moreira na esquerda e volta o atacante Pablo Verratti, a centroavante do time. Só para você ter uma ideia, Verratti e Ryan juntos têm 43 gols nessa temporada. Então, assim, são jogadores que até podem ser contestados, basicamente o Verratti pela questão da mobilidade, mas é um jogador que já fez 27 gols esse ano. Então é muito gol. Um jogador que estreou com a camisa do Vasco exatamente contra o Grêmio, naquela vitória por 1-0 em São Januário em 2023. Então ele tem estrela contra o Grêmio, tomara que volte a fazer uma boa participação nesse jogo em Porto Alegre. Sobre o Ryan, o jogador não participou do treinamento de ontem por conta de uma sinusite. Foi fazer raio-x, tanto na face quanto no tórax, mas está tudo bem, não preocupa, vai para o jogo e vai ser reforço do Vasco para essa partida contra o Grêmio. Além disso, o técnico Fernando Diniz tenta dar confiança para os seus jogadores para fazer uma boa partida. O Vasco vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, teve essa parada agora em relação à data FIFA e o Vasco precisa voltar a pontuar. Ontem, por exemplo, o Bragantino venceu o Atlético Mineiro, passou o Vasco também, caiu para a 11ª colocação, então está na hora de voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Outras informações, na quinta-feira o time sub-20 do Vasco vai jogar no Nivaldo Pereira, às 10 da manhã, jogo importante, segundo jogo da final do Campeonato Carioca Sub-20. No fim de semana, os times empataram em 1-1 lá no Newton Santos. O Vasco abriu o marcador com o Bruno Lopes e depois o zagueirão do Botafogo acabou empatando ainda no primeiro tempo. O Botafogo até perdeu um pênalti e o Vasco conseguiu segurar o empate jogando lá no Newton Santos, no tapetinho, em 1-1. E agora o jogo da volta, na quinta-feira, no Nivaldo Pereira, quem vencer fica com o título. Lembrando que o Vasco fez a melhor campanha na primeira fase, foi o campeão da Taça Guanabara e luta pelo tricampeonato carioca seguido estadual sub-20.
O Vasco ganhou 2023, Flamengo, 2024 Flamengo, e esse ano faz a final com o Botafogo. O Botafogo que esse ano venceu o Vasco na final da Copa Rio Sub-20. Então tá na hora de dar a revanche e o Vasco conseguir essa vitória e esse título importante. Alguns jogadores importantes devem fazer parte dessa partida, como o Zuccarello, como o próprio Bruno Lopes, que fez o gol da primeira partida, Léo Jacó, tem a possibilidade até do Estrela reforçar esse time, tem os jogadores importantes como Samuel Volante, o Wallace Falcão na zaga, Breno Vereza na lateral direita, tem a possibilidade até do Alisson com o Avelar na lateral esquerda, enfim, são jogadores importantes, goleiro Felipe Gabriel, que devem formar o time do Vasco para essa partida contra o Botafogo na quinta-feira, às 10 da manhã, com transmissão da Vasco TV, e você vai ficar ligado e todas as informações, você vai ficar aqui no Vasco Connection também com as informações dessa partida. Para fechar aqui esse boletim dessa segunda-feira, iniciando a semana, falar um pouquinho sobre os bastidores do Vasco fora das quatro linhas. Olha, nos últimos dias, na verdade na semana retrasada, lá no canal Atenção Vascaínos, eu e o Sérgio Kindy entrevistamos o vice-presidente de esportes olímpicos do Vasco, o Eduardo Cassiano. Na entrevista ele revelou que já estava muito próximo de conseguir uma parceria, principalmente para o basquete e para o futsal, porque os times, principalmente do basquete, vêm muito mal no Novo Basquete Brasil. Jogou 8 partidas, perdeu todas. E ele estava tranquilo, dizendo que com esse investimento iria poder ir atrás de reforços importantes e melhorar o time ainda na disputa do Novo Basquete Brasil. Ele fez essa revelação, a gente foi buscar algumas informações, o pessoal do podcast Cruz Maltino também trouxe detalhes que o Vasco também já estava muito próximo de anunciar um novo acordo, um novo parceiro para o basquete e também para o futsal. Ontem saiu a informação de que o Vasco teria um acordo com a Crefisa para investir 5 milhões de reais, 3 milhões no remo, 1 milhão no basquete e 1 milhão no futsal. Não é bem assim. O Vasco até está tentando buscar uma grana importante com a Crefisa, mas é uma grana em relação à questão de investimento nos esportes amadores. E essa grana seria algo em torno de 1,6 milhão para o esporte paralímpico. Mas o Vasco tem sim um outro patrocinador, uma outra questão de banco que venha fazendo essa questão de empréstimos para o esporte olímpico, como o remo e também o basquete e o futsal. Então, sim, o Vasco deve anunciar, inclusive nos próximos dias, esse novo parceiro para poder investir grana e colocar novamente o Vasco num patamar importante no basquete e também no futsal. Futsal, o time do Vasco disputando o Campeonato Brasileiro, atual campeão carioca, está muito bem também no estadual desse ano, e o Vasco com grana pode investir e trazer novos jogadores, não só para o basquete, mas também para o futsal. E claro, o remo, que é o esporte pátria, o esporte mãe do Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, também pode ser beneficiado com esse novo parceiro e com essa grana que pode entrar no Vasco, nessas parcerias que o Vasco vem fazendo, principalmente para o esporte olímpico. E a gente fica na expectativa de que o futebol também consiga importantes resultados, não só no Campeonato Brasileiro, tem aí a semifinal da Copa do Brasil, tem a possibilidade de novos patrocinadores, tem a questão da Nike chegando ao Vasco no ano que vem, enfim, a gente fica numa expectativa que 2026 o Vasco tenha um melhor rendimento esportivo e também financeiro para poder disputar títulos, quem sabe, em 2026. Em 2025, ainda dá para buscar o título da Copa do Brasil, mas o Vasco também precisa voltar a competir em competições internacionais e também no Brasileiro de igual para igual com os outros times. Peço mais uma vez para a rapaziada que chegou até aqui no Vasco Connection se inscrever aqui embaixo no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito. Me dá essa moral também para o Eduardo Ferrari. E você também pode fazer a sua contribuição. Ficou aqui durante todo o vídeo o Pix na tela, o QR Code para você também fazer a sua doação para o canal Vasco Connection. Faça a sua doação, mantenha o trabalho que é feito aqui, porque é importante você participar e ajudar. O canal ficou parado praticamente 3 meses, voltando nos últimos dias com informações, com lives. Eduardo Ferrari foi até São Januário, trazendo imagens exclusivas sobre a questão do novo gramado, conversando com o pessoal do Vasco. Enfim, o trabalho foi retomado aqui, mas isso requer muita ajuda da galera que está contribuindo, não só assistindo os vídeos, mas também mandando o seu Pix, para a gente manter o trabalho que é feito aqui com honestidade, tranquilidade e 100% de credibilidade para trazer as principais informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agradecer a todo mundo, mais uma vez pedindo para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e, claro, sempre compartilhar
para chegar a outros vascaínos. Agradecer demais a Deus que está no comando também da vida do Eduardo, da vida da família do Eduardo, que graças a Deus está começando a se restabelecer, com muito trabalho, com muita luta, mas é claro, sempre com o apoio da rapaziada que está aqui sempre no Vasco Connection, a galera que chega junto nos comentários, compartilhando, colocando aqui mensagens de apoio, isso é muito importante. Não só mexe com o motivacional da gente aqui fazendo o trabalho e, claro, sempre trazendo as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, que joga quarta-feira, 9h30 da noite, com transmissão aqui do Vasco Connection. Você fica ligado. Então é bom você ser inscrito e acionar o sininho das notificações para sempre que chegar um vídeo, você também ser informado aqui no Vasco Connection. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço. Ótima segunda-feira. Amanhã, 10 horas da manhã, estarei ao vivo lá no Bom Dia Gigante, lá no canal Atenção Vascaínos. Mas eu conto demais com a sua audiência daqui da rapaziada do Vasco Connection. Tamo junto. Valeu. Fui.